Eu já ouvi algumas histórias a esse respeito, sobre estes seres que aparecem na escuridão e que são mais escuros que o próprio escuro. O que eles são? Ainda não consegui encontrar uma explicação, mas eu sei que o ser que eu mesma vi seria sim um destes seres. Relato 1. Mais escuro que o escuro. O fato aconteceu no ano de 2018, quando eu, minha família e uns amigos alugamos uma casa de praia e fomos visitar o litoral do Piauí. Como era a nossa primeira vez ali, estávamos ainda muito animados. A casa era grande, confortável, mobiliada e podíamos fazer nossas refeições lá, caso quiséssemos cozinhar, ou também poderíamos sair para comer fora. Acabamos revezando. No primeiro dia, saímos cedo. Fomos conhecer algumas das praias do local. Praia do Arrombado, Peito de Moça, Atalaia, Pedra do Sal. Foi bem divertido. Comemos, brincamos, nadamos. À tardinha voltamos para casa. Fizemos um churrasco que foi até tarde. Eu, particularmente, não tomo bebida alcoólica, mas a maioria do pessoal sim. E isso foi noite adentro. Em determinado momento, por volta de 22 horas, eu já cansada, falei que iria dormir. Meu marido, Pedro, ficou ainda bebendo e minhas duas filhas, Branca e Débora, também se retiraram para dormirem. Elas duas dormiriam em um quarto, eu e meu marido em outro e o restante do pessoal nos outros quartos. A casa tinha ao todo 5 quartos. Eu não gosto de dormir no escuro total, então deixei a janela do quarto aberta para entrar a luminosidade do poste, que ficava bem perto do quarto, que fui dormir. Tranquei a porta e pedi para meu marido que, quando ele fosse dormir, não fechasse a janela. Só que quando deu de madrugada, estava eu em um sono profundo, quando fui acordada com um grito estridente. Foi um grito diferente. Foi como se o grito fosse dado dentro de minha cabeça. É estranho, eu sei, mas foi assim que me pareceu. E a voz que gritava era semelhante à de Branca, minha filha mais velha. Era como se ela estivesse me pedindo socorro. Eu acordei apavorada. Quando abri os olhos, eu vi bem ao meu lado na cama, um pouco inclinado, bem perto de meu ouvido, como se estivesse se levantando, um ser. Era um ser humanoide que era mais escuro que o escuro do quarto. E, para meu espanto, a janela estava fechada e o quarto totalmente escuro. E eu vi aquela criatura saindo de perto de mim, me olhando e andando bem devagar, de costas, e me olhando fixamente. Foi tudo muito rápido. Eu, muito nervosa, balancei meu marido, que ainda dormia. Pedro! Pedro! Ele acordou e eu, sem tirar os olhos daquele ser, só consegui dizer: Branca! A Branca! Ele levantou de um pulo da cama, abriu a porta do quarto e saiu correndo, direto para o quarto das meninas. Não demorou muito, ele voltou mais tranquilo e disse: Tá tudo bem com ela. As meninas estão dormindo. E aquele ser desapareceu. Ele veio e deitou na cama, meu marido, né? Só que eu mudei de lugar com ele. Eu fui para perto da parede e ele ficou no lado em que eu estava deitada, que era a parte livre da cama. Eu não conseguia explicar o que havia acontecido, não conseguia dizer para ele o que havia acontecido, pois eu ainda estava em choque. Eu ainda não entendia direito o que havia acontecido. Aquele grito em minha cabeça, aquele ser negro me olhando. E como eu conseguia vê-lo com o quarto todo no escuro? Eu fiquei assustada, bem assustada. Rezei um pouco e consegui dormir novamente. Só que quando deu mais tarde, meu marido, que estava dormindo no lugar que eu estava antes, começou a ter pesadelos, se remexendo na cama, balbuciando palavras desconexas, até que ele acordou assustado.
Eu perguntei a ele o que havia acontecido, mas ele não quis me dizer. Mas nem precisou. Deve ter sido aquele ser que entrou na cabeça dele como fez comigo. O que era aquilo? Não tenho como saber. Mas eu o vi nitidamente. Ele um pouco abaixado perto de minha cabeça, a silhueta de um homem muito escura, mais escuro que o próprio escuro do quarto. Ele gritou no meu ouvido e o grito ecoou em minha mente. E quando eu acordei, ele ficou me encarando, olhando para mim e se afastando de costas. Meu coração disparou e eu fiquei quase que paralisada, olhando aquela criatura se afastar. Foi bastante assustador. Relato 2. Ataque na cama. Mas essa não foi a primeira vez que eu me deparei com um ser desses. Quando eu morava ainda na casa de meus pais, antes de me casar, eu tinha meu quarto e dormia sozinha. Em uma certa noite, estava eu dormindo. Gosto de dormir com a barriga para baixo, eu sinto mais conforto assim. Quando acordo no meio da noite e sinto um peso em minhas costas, como se algo estivesse deitado em minhas costas e estava pesado. Eu comecei a me debater, tentando tirar aquele peso de cima de mim. E estava muito difícil, mas eu continuei tentando, me mexendo, fazendo força, até que vi que algo saiu de cima de mim e voou para debaixo de minha cama. Era uma sombra negra, que lembrava muito o Demônio das Sombras de Caverna do Dragão. Quem assistiu esse desenho sabe o que eu estou falando. Aquele ser, aquela sombra, saiu de cima de minhas costas e foi para debaixo de minha cama. Me assustei, claro. Quando eu vi aquilo, eu fiquei apavorada. Foi muito rápido. Eu levantei, liguei a luz do quarto, olhei por debaixo da cama e não vi nada. Então eu fiz minhas orações e a muito custo voltei a dormir. Mas digo a vocês, é assustador você se deparar com uma coisa dessas. Por isso que eu até hoje tenho medo de dormir no escuro total, seja em casa ou quando viajo. Sempre levo comigo, nem que seja uma daquelas luminárias de tomada, só mesmo para quebrar a escuridão do ambiente. Mas me digam, alguém saberia dizer o que são essas criaturas do escuro? Se souberem, deixem aí nos comentários. Relato 3. O ser no quarto. Certa vez eu tive que dormir na casa de uma vizinha minha, e isso a pedido dela, pois ela era recém-casada e o marido de repente foi promovido. Só que nessa promoção, nessa nova função, de vez em quando ele teria que viajar. E como ela tinha medo de dormir sozinha, então ela pedia para minha mãe para que à noite eu fosse dormir com ela. De início, tudo bem. Eu dormi lá as primeiras 3 noites do que seriam 5 dias de viagem do marido dela. Porque na terceira noite, eu acordei por volta de umas 3 horas da madrugada, imagino eu, com muita sede. Minha vizinha estava para lá de dormindo e eu, com vergonha de chamá-la, fiquei um pouco acordada, me acostumando com a escuridão do quarto, até eu poder levantar e acender a luz para ir até a cozinha. Só que, de repente, quando olho em direção à porta, eu vejo algo se mexendo. Era um tipo de silhueta escura. Algo muito escuro estava se movendo e vindo em minha direção. Meu coração disparou. Um medo terrível se apoderou de mim. Me cobri toda com um lençol e dei um grito. Minha vizinha acordou apavorada. Ligou a luz, perguntou o que havia acontecido. Eu, nervosa, sem saber explicar o ocorrido, sabendo que tinha visto algo, mas não tinha certeza do que era. Eu só sei que era uma forma que lembrava um homem, muito escura. Era tão escura que se destacava no escuro do quarto. Depois desse dia, eu não quis mais saber de dormir na casa dela e deixei claro para minha mãe que eu não iria mais não.
quase morri de susto aquela noite. Minha mãe conversou com ela e disse que eu havia ficado muito assustada com algo que eu tinha visto na casa dela e não iria dormir mais lá não. Mas, se a vizinha quisesse, poderia dormir lá em casa sempre que o marido dela viajasse. Ela, sem muita alternativa, aceitou. Isso por pouco tempo, porque depois de uns 3 meses, veio uma prima dela que morava no interior para morar com ela. Relato 4. A trombada na cozinha. Eu nunca tive medo do escuro. Tanto é que eu acordava durante a madrugada, levantava no escuro, ia no banheiro, ia na cozinha e nem sequer ligava a luz, pois eu conhecia tudo ali e não esbarrava em nada. Minha irmã sempre me dizia para acender a luz quando acordasse à noite, para evitar tropeçar em algo. Mas a teimosia aqui era grande, eu nunca quis ouvir. Nós duas dormíamos no mesmo quarto. E eu, de certa forma, não queria incomodar, pois tinha certas noites que eu demorava muito a dormir. Sofria de um certo tipo de insônia, talvez. E por conta dessa demora em dormir, eu ficava levantando muito. Até que certo dia, lá para as tantas da madrugada, acordei com muita sede e mais uma vez levantei com tudo escuro, abri a porta do quarto e fui em direção à cozinha. Só que quando eu chego em frente à geladeira, antes de abri-la, eu dou de cara com algo ali na cozinha. Na verdade, eu dei uma trombada em um ser que era mais escuro que o próprio escuro ali da cozinha. Eu estava indo e ele estava vindo, quando nos cruzamos. Ai, aquilo foi um susto daqueles. Eu me assustei com ele e eu tenho a impressão que ele também se assustou comigo. Eita medo! Só fiz voltar pelo mesmo caminho e entrei em meu quarto. Mas antes, eu vi aquele ser dobrando ali na cozinha e entrando no quarto de meus pais. Cheguei no meu quarto apavorada, chamei minha irmã e falei para ela o que havia acontecido. Ela acendeu as luzes, foi até a cozinha, me trouxe um copo com água e foi até o quarto de nossos pais. E ela disse que chegou a ver esse ser de cócoras em um canto do quarto. Ela olhou para ele e disse para ele ir embora dali. Depois disso, nunca mais eu fiquei andando pela casa de madrugada no escuro. Eu não quero mais correr o risco de topar com uma criatura dessas. Não sei qual o objetivo deles, o que são. Ele não me fez nenhum mal, mas me assustou bastante. Boa noite. Nosso muito obrigada a todos por assistirem nossos vídeos. Por favor, não esqueçam de deixar seu like. E, se possível, deixe a sua opinião sobre os relatos. Você já se deparou com algum desses seres que são mais escuros que o próprio escuro? Diz aí pra gente. Até o próximo vídeo.